Olá, meu nome é Nayara e este é mais um Ordem do Dia. Quem fala melhor? Ordem do dia. E o tema de hoje é superendividamento. No dia 22 de maio, a Meta Política fez uma transmissão ao vivo com o deputado federal Franco Cartafina para tratar desse assunto. Cartafina, do PP de Minas Gerais, é o relator do PL 3.515 de 2015 na Comissão Especial do Superendividamento do Consumidor. Esse PL propõe uma alteração no Código de Defesa do Consumidor e a criação de um capítulo para prevenir e tratar o superendividamento no país. Entre outras medidas, o projeto prevê a renegociação simultânea do devedor com diversos credores, numa espécie de recuperação judicial da pessoa física. A entrevista foi conduzida pelo diretor da Meta Política, Jorge Misael. Vamos conferir. Deputado, como o senhor sabe, nosso objetivo aqui, de forma geral, é sempre passar para o público um olhar atento do que está acontecendo no Congresso Nacional e desmistificar, apresentar de forma simples e clara quais são os impactos dos projetos que estão tramitando lá no dia a dia das pessoas. Então, hoje, como você sabe, a gente conversou aí previamente, nosso interesse seria falar sobre o projeto 3515 de 2015, que é um projeto que estabelece aí parâmetros e fala sobre o superendividamento. Então, só apresentando, o público está nos assistindo, claro que você já sabe sobre esses dados, mas, segundo a Confederação Nacional dos Dirigentes Lotistas de Serviço e o Serviço de Proteção ao Crédito, o Brasil tinha, em 2019, pessoal, pasme, 63 milhões de brasileiros endividados. E desse número, 32 milhões são considerados superendividados. E claro que por conta da pandemia, como o deputado bem lembrou, todo mundo, esses números tendem a crescer bastante. Então, deputado, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, qual é a principal diferença entre uma pessoa endividada e uma superendividada? E também, nessa abertura, como que o projeto busca minimizar esses números tão expressivos aí de pessoas nessa condição? Ótimo. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade. Esse projeto, que quanto mais a gente conseguir dar capilaridade nos objetivos principais dele, com certeza a própria população vai entender o tamanho da sua envergadura frente às pessoas que mais necessitam desse apoio, com as modificações que a legislação, com os avanços que a legislação pode fazer, não só para tratar quem está superendividado, mas para evitar que novas pessoas se superendividem. Então, assim, acho que não tem uma explicação ou uma definição exata do superendividado. O que a gente fala do superendividado porque endividado, acho que a maioria da população, quem tem dívida, pagando alguma coisa parcelado, tem um crediário aí fazendo, então essa pessoa tem dívida. Aí quando ela fica inadimplente com essas dívidas, deixou de pagar um mês, 2 meses, mas ela tem a sua renda compatível com o pagamento daquele compromisso firmado, beleza, essa pessoa é endividada, pode atrasar, mas ela está aí, vai ser excluída no Serasa, no SPC, que é o que você bem disse, é isso, mais de 60 milhões de pessoas, lembrando que o Brasil, a sua população total fica na casa dos 210 milhões, então nós estamos falando de praticamente mais da metade da população endividada, É muito chocante esse número. A superendividada é um grau a mais, A superendividada é aquela que tem um compromisso financeiro e o seu compromisso é incompatível com a sua renda. Vamos dar um exemplo. Um aposentado. Hoje ele pode pegar aí 30% de consignado mais o chamado cartão consignado, que é mais 5%. Chega aí na casa dos 35%. Se ele ganha R$1.000, ele pode pegar aí 350 de consignado, Pode compromissar essa parcela do que ele ganha. Acontece que o superendividado, ele tem essa parcela do consignado e ele entra num turbilhão dos créditos pessoais, onde não há limite legal para que a pessoa tenha que respeitar. Então, existe casos, pasmem, pessoal, que às vezes um aposentado, uma pessoa aí, um professor, um policial que tenha essa renda fixa aí, consegue ter o consignado, chega aí aos 90% do seu rendimento. Vocês há de concordarem comigo que quando você compromete 90% da sua renda todo mês, se você ganha R$1.000, 900 já é tirado lá
por conta das suas dívidas pré-estabelecidas, você compromete até o mínimo existencial dessa pessoa, ou seja, ela não teria nem o básico aí para poder se alimentar, cuidar das suas questões de ordem pessoal. Então, essa pessoa é a superendividada, é aquela que pega um empréstimo para tentar pagar o outro e ele não paga nenhum. Essa que é a pessoa superendividada. E é exatamente esse público que o projeto tem um olhar muito mais sensível para tentar ajudá-los. E como que a gente faz isso? Porque há mudanças nesse projeto no nosso Código de Defesa do Consumidor. E aí, se quiser me interpelar, pode ir perguntando, mas eu quero só fazer um pouquinho da retrospectiva. É importante quem está acompanhando entender que isso não é uma invenção da cabeça desse deputado que chegou lá o ano passado e como que isso foi construído. A gente tem um Código de Defesa do Consumidor que foi um baita de um avanço que a gente teve para a relação consumerista e lá em 2012 esse projeto nasceu como um PLS 283 no Senado. PLS é porque nasceu no Senado. E ele nasceu e ficou durante 2 anos num processo de maturação bastante dedicado com pessoas extremamente estudiosas e capacitadas. São notáveis que discutiram esse projeto para poder fazer um relatório e apresentá-lo no Senado. E isso durou mais de 2 anos. Ou seja, em meados aí de 14, então 2012, 2013, 2014, salvo melhor juízo, em 2015 foi votado no Senado o relatório que foi apresentado e votado de forma unânime, saiu super bem azeitado. O que eu quero dizer com isso? Porque como mexe com o mercado financeiro, como mexe com a relação de consumo, muitas pessoas se envolveram. Todas, obviamente, aquelas pessoas que tenham algum interesse, que essas mudanças afetariam no dia a dia de qualquer setor, participaram. Não foi à toa que várias modificações, desde o início da conversa até a apresentação do relatório no Senado, foram feitas. Acontece que em 2015 foi para a Câmara. E aí, né, quem está acompanhando aqui sabe que há pressões que acontecem com alguns deputados lá que acabam fazendo e usando da estrutura regimental da casa e muitas vezes de forma protelatória em alguns projetos. E esse foi o caso. Houve vários pedidos para que esse projeto passasse em outras comissões e quando passa no regimento interno por mais de tantas comissões dentro da Câmara, há a necessidade da criação de uma comissão especial. Então, isso foi mais um motivo para que esse projeto de 2015 a 2019 ficasse hibernado, ficasse de forma estática dentro da Câmara, porque às vezes estava incomodando o interesse de alguém. Pois bem, eu que venho de um trabalho como legislador daqui na minha cidade, fui vereador aqui 1 mandato e meio, e com uma ligação boa com o setor consumerista, me propus a tentar avançar esse tema. Fui fazer parte da Comissão de Defesa do Consumidor lá da Câmara, e lá a gente começou, liderei um grupo de estudo desse tema, e aí a gente conseguiu, junto com os colegas, os deputados federais lá da comissão, com apoio fundamental também do senador Rodrigo Cunha, a gente conseguiu mostrar para o presidente da Câmara a importância da instalação dessa comissão especial do PL 3515. Foi aí, então, que nós conseguimos instalar Mariana Carvalho, uma colega super dedicada e atenta ao tema também, para que criasse a comissão especial. E aí a Mariana Carvalho como presidente e eu fui escolhido para que a gente pudesse assumir essa relatoria e enfrentar esse tema. Enfrentar esse tema sobre todos os aspectos, colocar o interesse comum na frente e enfrentar, sobretudo, as forças contrárias, que não estão pensando no bem comum. E aí a gente vem debatendo e algumas questões, por óbvio, pela dinâmica da nossa sociedade de 2015 para 2019, é natural que algumas coisas mudaram e eu tentei, por uma questão de celeridade, entender e reconhecer o trabalho do Senado, manter o relatório do Senado, assim a gente não precisaria, aprovando esse projeto, ele evitaria ele retornar ao Senado, mas aí eu percebi que por essa dinâmica que eu falei agora, algumas coisas precisariam ser modificadas e o nosso intuito é azeitar esse relatório da forma melhor possível para atender o interesse da população, ajudar essas pessoas vulneráveis que a gente precisa ajudar e ter o apoio dos colegas. Então é isso que a gente vem trabalhando,
e tentando construir junto com os colegas, aqueles que acreditam, junto com o público, que é muito importante estar do nosso lado, junto com os PROCONs, junto com a Defensoria, junto com o Ministério Público. E eu acho que nós vamos conseguir avançar. Então, só trazendo aqui também para a ideia de medidas preventivas, é sabido que boa parte desse endividamento deve-se basicamente pela falta de conhecimentos mínimos, né, sobre orçamento familiar, pessoal e até de finanças de forma geral. Qual é a proposta do projeto em relação a isso? Existe, por exemplo, algum tipo de previsão de inclusão dessa matéria no currículo escolar, alguma coisa parecida com isso? Olha, isso daria, como você criaria uma obrigação para o executivo, automaticamente você incorreria, né, num vício de iniciativa, porque a gente não pode criar nenhuma matéria que crie obrigação ou despesa, né? Teria que ser um projeto para que isso acontecesse de lá para cá, ou seja, do executivo para o legislativo. Como parte do legislativo, a gente não pode fazer isso, mas consta isso no projeto, a gente falar de educação financeira. A gente sabe que depois da nossa redemocratização, a estabilidade econômica, isso é muito novo para nós. Então, o acesso ao crédito se tornou uma situação de um tempo para cá muito rápida e com pouco planejamento, ou melhor, com pouca instrução. Eu acredito e que a gente precisa avançar muito na questão da educação financeira, isso precisava estar mais próximo, principalmente das nossas crianças, dos nossos jovens, porque eles encariam isso dentro das suas casas e já viria uma geração muito mais instruída. Então, há previsões, a gente tem cobrado muito do setor financeiro que faça trabalhos nesse sentido, a gente tem visto alguns realmente sensíveis a esse tema, outros não, né? Mas outros muito pelo contrário, mas essa situação, ela é, do meu ponto de vista, talvez um grande clique que tem que ter na sociedade para que amanhã, não só através de legislações, mas através da própria educação, da formação da consciência, nós não vamos precisar fazer lei para coibir isso. Nós vamos ter uma sociedade muito mais preparada e consciente, né, do que ela pode, o que ela não pode, como que ela deve fazer, né? A gente vê aí pessoas que não se planejam, e esse não planejamento faz com que, em momentos de enfermidade, aí a questão de saúde tem colocado as pessoas em muita dificuldade, porque não tem uma reserva para a saúde, a própria relação conjugal, às vezes o próprio divórcio coloca as pessoas numa situação muito delicada. Hoje em dia, o momento que a gente está vivendo, que é essa insegurança aí do trabalho, então a pessoa que ficou desempregada, ela também corre porque ela tem seus compromissos e às vezes fez programações futuras demasiadamente maior do que ela poderia fazer, visto que ela teria que compensar aí a possibilidade negativa na vida de ser mandada embora, de perder o emprego, de qualquer coisa outra aí que o valha, e ela acaba caindo nessa situação do endividamento. Então, é um projeto que foi trazido aí para a gente comemorar 20 anos do Código de Defesa do Consumidor, e a gente está chegando esse ano aos 30 anos do Código de Defesa. Então, aprimorar esse código, trazer as novas experiências, eu disse, a sociedade muito dinâmica, o mercado online muito forte, coisas que foram pensadas e não existiam, né, há 30 anos atrás. E o parlamento tem que ouvir a voz da comunidade, então por isso que o pessoal conversa muito. A gente conseguiu agora, a Mariana Carvalho, a gente mandou mensagem para o presidente da Câmara, dizendo que a gente estava disposto a tirar qualquer tipo de polêmica do relatório, mas que a gente avançasse nos pontos que são fundamentais e que não há polêmica alguma em dizer que aquilo vai ajudar a população a ser tratada do superendividamento. E a gente está falando num pós-pandemia onde, sem dúvida nenhuma, essa fileira dos 30 milhões ela vai engrossar. Né? As pessoas vão estar em dificuldade maior. Se a gente não aprovar esse projeto, nós vamos abarrotar os nossos tribunais, ao invés de ter, por exemplo, o que carrega de forma muito, muito importante, o que é a conciliação, é o poder de fazer essa conciliação do credor e do devedor sem precisar judicializar no momento. Isso vai dar um fôlego para os nossos tribunais, assim, imensos. Então, são coisas assim que a gente espera, a sensibilidade, né, do presidente. Nós estamos fazendo a nossa parte. A Mariana pediu, inclusive, requerimento de urgência para a gente tentar avançar aí no momento, porque uma das vacinas para a pandemia
no campo econômico é a gente poder cuidar dessas pessoas para não virar uma bola de neve e a economia ficar muito, muito pior. Nós estamos falando em recuperar essas pessoas para o mercado economicamente ativo. Você imagina, 30 milhões de pessoas. Vamos supor que a gente recupere em 10, são 10 milhões de pessoas que elas estão à margem da nossa economia hoje. Ou seja, elas não consomem porque elas já estão atoladas em dívidas. Se a gente entender que existe um formato que a gente possa trazer saúde para elas no meio financeiro, então vale lembrar uma coisa que muita gente fala, Franco, você quer esse projeto aí é para o pessoal não pagar as suas dívidas de forma nenhuma, que não existe qualquer tipo de calote, de proposta de não quitar o seu compromisso. Aqui existe a possibilidade de você pagar a sua dívida, ou seja, começar a cumprir o que hoje você não dá conta, mas da maneira que você vai dar conta. Então aqui não tem ninguém passando a mão na cabeça daquele devedor contumaz, daquela pessoa que está super endividada, não. É óbvio, né, gente? Aqui não tem, a gente tem que falar a verdade. Pode ter pessoas que se endividem dessa forma de maneira premeditada? É lógico, mas eu sou daquele que acredita que a grande maioria das pessoas são pessoas de bem. Então, tem muita pessoa de bem que precisa dessa mão do Estado, dessa mão legislativa para poder ajudá-lo e amanhã voltar para o mercado, consumir, voltar a ter mais responsabilidade com o seu nome, com o seu crédito, e aí, sem dúvida nenhuma, isso é bom para a mercearia perto da casa dele, que vai vender mais, isso é bom para a loja de roupa que ele vai poder consumir, isso é bom para todo mundo. Eu, nesse intervalo que assumi essa relatoria, infelizmente, por um lado, ouvi a situação delicada que muitas famílias passam. E vi pessoas que saíram dessa situação porque tiveram a ajuda, às vezes, de um profissional. Coisa que a grande maioria daqueles que lá estão superendividados não tem. Porque são muitos aí que são super vulneráveis, hipervulneráveis. São os nossos idosos que não têm instrução, os idosos aposentados, são pessoas que recebem esse recurso. Muitas vezes o problema é dentro de casa, pega um cartão, tira um consignado ali, pega um empréstimo ali, e a hora que chega no final do mês ou no início do mês para pegar seu valor para comprar para dentro de casa, o valor está muito comprometido. Então é isso que a gente está tentando fazer. Eu acredito, né, que a gente vai conseguir avançar. Se eu conseguir fazer isso acontecer nesse mandato, acho que vai valer o meu mandato. Vai valer o meu mandato porque todo mundo dentro de casa ou no círculo de relacionamento das amizades, se perguntar, vai achar uma pessoa que está passando por isso. Esse projeto, aprovado, né, no Congresso, trará alento, trará sobrevida. Tem pessoas que devem esses superendividados, e eles se suicidam. Eles passam a ter outros problemas para o nosso Estado, que é problema de saúde, que é briga com a família, que o cara vai ter que ir lá o cara tem que tomar remédio, ele entra em depressão. Então, olha a envergadura que esse projeto pode trazer, né, de expectativa positiva para essas pessoas que passam por isso, e que, infelizmente, teremos algumas mais incluídas de rol após a pandemia. Isso, infelizmente, vai ser inevitável. Ainda nessa questão de vulnerabilidade social, de acordo com estudos recentes, 94% desses 63 milhões que a gente colocou aqui de inadimplentes possuem renda mensal inferior a 5 salários mínimos, deputado. O senhor acredita que, em conjunto com as medidas de prevenção do superendividamento, também são necessárias medidas de emprego, renda, aumento da massa salarial e até de uma reconfiguração tributária? Sem dúvida nenhuma, né? É uma coisa super atrelada uma à outra. Mas uma coisa aí nesses dados fica muito claro, que o superendividamento está ligado umbilicalmente com a nossa população que ganha menos, ou seja, a nossa população mais pobre. E é exatamente aí que mora a necessidade da legislação vir para contribuir. A pessoa mais pobre, a pessoa mais simples, normalmente é a mais leiga, normalmente é a que às vezes assina um papel sem ler, às vezes que recebe uma ligação de uma oferta de um crédito que supostamente ela tem, ela acha que tem o crédito, mas que não tem que pagar, mas no final do mês vai vir debitado. O projeto a gente prevê, por conta do que a gente tem assistido com algumas relações, infelizmente, de pessoas mal intencionadas no sistema financeiro, pessoas que têm contraído empréstimos e sequer levam o contrato com os termos, como a alíquota que vai ser aplicada, como o valor, como o número de parcelas.
Então, isso é inadmissível. Isso, para mim, é estelionato. Isso aí a gente vai passar para o mundo aí criminal. Então, a gente tem que fazer com que a gente possa margear essa relação sem querer pôr a mão do Estado. Pelo contrário, eu sou uma pessoa até que defendo mais liberdade. Agora, tem que ter liberdade, mas não pode ter situações onde a população fica à mercê de medidas extremamente abusivas, né? Quando a gente prevê também a questão das propagandas. A gente não pode admitir que alguém faça propaganda e diga crédito para negativado, crédito sem juros. Isso não existe, né? A gente não pode partir achar que essa abusividade na relação ela é passível de inércia do poder público. Então, também esse é um outro ponto que a gente aborda, sabe? Então, são coisas assim que vai dar liberdade para a gente poder trabalhar e ajudar essas pessoas. Então, você vê, para mim, essa lei, o PL 3515, ele já era um PL, assim, extremamente importante. Agora, o problema que a gente está passando hoje, o pós-pandemia, ele passa a ser, no meu ponto de vista, essencial. Nós precisamos avançar no que o projeto traz. Existem pontos controversos, existem pontos que, às vezes, o mercado aí e o setor de defesa do consumidor, né, tem às vezes, algum conflito maior, ou que tem deputados que defendem contrários ao que eu penso aí no relatório. Nós precisamos discutir. Se tiver pontos agudos, vamos superar esses pontos no relatório, mas tem assim, às vezes, de 100 coisas que a gente vai melhorar no projeto, melhorar com o projeto, tem 4, 5 que são mais delicadas. Vamos avançar nas 96. Então, eu penso que a gente não pode tentar buscar, né, aqui que todo mundo concorde com tudo, porque isso não vai acontecer tão cedo. Que bom, né? Que bom que a democracia permite cada um lapidar de uma forma que acha, para a gente chegar no mais perto possível do que eu concordo, do que você concorda, o outro concorda, e a gente tem que ter essa flexibilidade, né? Porque a gente não vive autoritarismo, onde tem que ter do jeito que eu quero e pronto, né? Pelo contrário, eu aprendi muito, eu conversei com muitas pessoas, todo mundo que quis falar comigo, do mercado, do consumo, de tudo, eu ouvi. Eu fui, acho que, o mais democrático possível, eu tenho sido, né, e debatido esse tema de forma a exaurir toda e qualquer dúvida. Agora, um relatório precisa nascer, né? E não tem jeito de toda hora eu mudar um negócio ou outro. A gente tem que fazer ali o escopo, né? Lapidar, às vezes, uma ou outra coisa que é mais relutante, que talvez nos dê a possibilidade de discutir pontos controversos no projeto em outro momento, em outro PL, não sei. Então, o tema sendo esse, eu tentando colocar aqui muito claro do jeito que a gente está discutindo. Agora, volto a dizer, o PL 3515, ele é um projeto de ajudar a saúde financeira do Brasil, colocando aí, sobretudo, um apoio, um suporte às pessoas mais pobres, mais vulneráveis do nosso país. E eu estou muito comprometido a fazer isso avançar, junto com a Mariana Carvalho, lá a presidente da comissão especial, e junto com o senador Rodrigo Cunha, que é um baluarte aí também na defesa do consumidor e tem me acompanhado a par e passo, um fiel escudeiro, né, para que a gente vote isso na Câmara e no Senado ele ponha debaixo do braço e faça ter a celeridade devida para que logo aprovado possa entrar em vigência. Na forma que está atualmente, com os nomes que nós colocamos de endividamentos, de superendividamentos, o senhor acha que o mercado tem condições de lidar se não houver uma intervenção do Estado? E somando a isso, eu pergunto também o seguinte: o senhor acha que o mercado falhou em algum sentido para que chegássemos a essa situação? São vários fatores que fez chegar nesse momento, né? O fácil acesso ao crédito, aquilo que a gente falou no início, né? A pouca educação financeira. Então, assim, foi um turbilhão de situações que culminou nesse resultado. E agora o Estado tem que olhar e falar: opa, isso aí não é bom, isso aí não faz bem para o Brasil, isso não faz bem para esses brasileiros. Né? De que forma que a gente pode não intervir na relação? Poxa, o crédito é um negócio que veio e é extremamente necessário e útil para a população. Então, aqui não tem ninguém condenando o crédito, o consignado, o empréstimo. Pelo contrário, foram através de crédito, de dinheiro circulando, que a economia movimenta.
né? Essa é a válvula propulsora aí da nossa economia. Agora, como? De que forma? Pode ser de qualquer jeito? Eu acho que não. E é exatamente nesse sentido que a gente vem nortear tudo isso que a gente olhou para trás e falou, nossa, todo mundo teve acesso ao crédito, todo mundo pegou crédito. Que bom, foi bom para a economia por um lado, mas agora você está tirando um monte de gente do mercado econômico, da economicamente ativo, vamos dizer assim, né? Então, se você for pegar essas pessoas que estão superendividadas, são pessoas que fazem parte da fatia da população economicamente ativa. Porque a gente não pode admitir que são 210 milhões de habitantes, né, no Brasil e que são 210 milhões de consumidores. Não são, porque a gente tem que tirar quem não é economicamente ativo. Essas pessoas eram. Então a gente a gente amplia ainda mais a porcentagem de pessoas que estão fora do mercado. Ou seja, elas não estão consumindo, elas não compram ali, elas não se organizam, elas não podem ter mais dívidas, elas praticamente vivem para pagar suas dívidas e vão morrer com elas ainda, muitos desses. Então, eu acho que é nesse momento que o Estado tem que dar um caminho, tem que dar uma alternativa, que é isso que a gente está buscando. Vou frisar aqui, não queremos atrapalhar qualquer tipo de relação de consumo com as pessoas, o crédito é importante, ele não pode ser de forma avassaladora, de forma extremada, de forma até de coação daquele cidadão de bem que quer o empréstimo, mas ele quer ter a subsistência dele. Então, até isso a gente tem que preocupar, o que vai sobrar para a pessoa viver. Ela tem que ter o crédito para ela consumir, para materializar os seus sonhos, mas ela tem que ter o de comer, ela tem que cuidar da casa dela. E isso a gente vê pessoas que, engraçado, chegam até a totalidade da sua renda de empréstimos. Isso é absurdamente, é quase impensável. Mas para quem está nos acompanhando, existe, pessoal. Existe pessoas que ganham R$1.000, R$1.000 e poucos reais, R$2.000. A hora que ela chega no final do mês, entra R$50 na conta, entra 30 ou não entra nada. Porque ela tem a possibilidade de fazer esses empréstimos e a pessoa que empresta, infelizmente, não tem uma responsabilidade. Ela sabe que a pessoa, às vezes, já tem lá seus 35% de crédito consignado. Ela vai lá e pede mais 35% da sua renda. Ou seja, a pessoa que empresta já sabe que ela vai inteirar 70% da renda da pessoa. E não tem a decência, muitas vezes, não tem a decência de pegar e falar assim, olha, você está aqui comprometido, não vamos pegar 70 não, se você está precisando, vamos primeiro pegar uma fatia menor, você abate o que você está pagando, depois a gente pega mais um pouco. Então, o próprio mercado financeiro, ele não está nem aí. E quando ele não está nem aí, ele faz qualquer negócio, sobretudo quando a gente fala de crédito pessoal, que é aquele que a legislação não consegue, é óbvio, porque aí ela ia intervir demais na vida da pessoa, mas ela não consegue mensurar. Por isso que a pessoa pega o consignado e muitas vezes o resto da sua totalidade daquilo que ganha ainda vira empréstimo e aí acabou. Essa pessoa jamais, se não houver o 3515 para chamar os credores, para tentar de forma extrajudicial, uma forma de conciliação, falar, ó, essa pessoa aqui não tem jeito, essa pessoa aqui ela não vai conseguir pagar, ela precisa comer, ela precisa morar. E outra coisa que é interessante, que empresa hoje que empresta via consignado e a pessoa está com outras dívidas e com o próprio crédito consignado rolando, que empresa que senta na mesa de livre e espontânea vontade para renegociar o consignado? Nenhuma. Qual que é o interesse dela? Entra na conta, ela já pega a parte dela. Então, o capitalismo selvagem, muitas vezes, também contribui muito pouco com a saúde econômica do nosso país. Então, é dentro desse contexto que a gente tem trabalhado, é dentro dessa ótica, com muito respeito, conversando com todas as pessoas. Volto a dizer, não estamos condenando o crédito, o mercado, de jeito nenhum, até porque muitos que conversaram comigo foram extremamente importantes na construção do raciocínio, inclusive no apoio ao projeto. Até porque tem que lembrar, lá em 2015, quando saiu do Senado, foi unanimidade. Ou seja, todos os setores ligados ao mercado financeiro deram um aval ao relatório que de lá saiu. Então, esse projeto ele é democrático, aí a gente conversa com as pessoas, a gente tira dúvida, mas a gente precisa avançar.
né? As pessoas estão cansadas de que a gente tenha bons projetos, mas que não saiam do papel. Esse é um bom projeto e a gente precisa fazer ele sair do papel. Deputado, o senhor citou no início da sua fala que só apresentou um relatório anterior, sem alterações, né? Ali, basicamente concordando com o texto que tinha passado pelo Senado, e cerca de 2 meses atrás só apresentou um novo relatório com algumas alterações, assim, de mérito, vamos dizer assim. Só trouxe para o substitutivo 24 projetos que estavam apensados inicialmente a ele, e também tem aqui dois pontos que chamam bastante atenção para a gente aqui do lado de cá, que é a questão sobre a possibilidade de penhora de bem familiar. O que você pode dizer sobre isso para a gente? Esse foi um ponto que é um dos pontos que trouxe aí algumas controvérsias. Eu tive com o pessoal do Banco Central, tive até com o presidente do Banco Central, e existe uma vontade aí de uma política econômica, como já acontece nos Estados Unidos. Esse mercado é um potencial muito grande, ligado aí ao mercado imobiliário, a esses ativos aí que a população tem, como forma de aquecer, de movimentar a nossa economia. Eu, a princípio, fiquei um pouco cauteloso com esse tema, mas não queria também incorrer aí a minha decisão, campo no momento que a gente precisa da economia funcionando, ser taxado aí de alguém que está puxando o freio de mão numa situação que poderia injetar alguns milhões na economia do Brasil. Então, esse é um dos pontos, e aí vale lembrar, né, que para que avance, esse será, dentre alguns outros, um dos pontos que gerou maior dificuldade por vários colegas, inclusive pelo próprio Banco Central, né? Ou seja, então, isso em nome do governo federal. Então, eu estou reconsiderando esse e alguns outros, se a gente conseguir principalmente avançar como matéria de urgência nesse momento que a gente está passando. Porque aí eu acho que, pelo bem maior, é o que eu te falo, se esse aí for um problema, nós vamos tratar disso em outra situação, vamos pautar de outra forma, mas não deixar que isso, um ponto ou outro, obstacule o bem maior. Então, o projeto muitas vezes tem essas questões que precisam ser tratadas com carinho, tratadas com um olhar de eficiência, e eu quero pôr a eficiência dessa lei, que são pontos que são consensuais e precisam avançar. Esse é um dos caminhos que a gente pensa, talvez reconsiderar essa parte no relatório para que isso fique fora, né, talvez nesse momento. Primeira mão aqui, hein, pessoal? O deputado Franco Cartafina está se propondo a estudar esse tema e avaliar a possível alteração no texto. Então, como eu disse, informação de qualidade aí sobre esse tema que é tão importante para a gente. Um outro ponto também que foi alterado, deputado, pelo senhor no substitutivo, foi em relação também, você já colocou previamente, só para a gente procurar aprofundar, em relação à margem de consignado. Estava 30% lá no Senado, o senhor alterou para 35% agora. Qual foi o motivo? Qual é a ideia por trás dessa flexibilização um pouco maior? Isso é exatamente quando eu disse aqui a dinâmica da nossa sociedade. Exatamente no 2015, depois que o projeto já tinha sido relatado no Senado e já encaminhado e aprovado pelo Senado, foi para a Câmara dos Deputados, foi em 2015 que nasceu o cartão consignado, onde permitiu com que essas pessoas pudessem também, de forma ajeitada, vamos dizer assim, um jeitinho de aumentar mais a margem do consignado. Então, criou-se isso em 2015. E como o projeto já estava na Câmara, aprovado no Senado, foi um fato novo, eu achei por bem que a gente não precisaria modificar o status quo em relação a isso, porque aí traria mais um outro debate que não viria ao caso, mas a margem do consignado, ele é uma situação muito delicada, porque como não há uma lei federal que a gente ainda que preconize isso, os estados acabam tendo autonomia. Então você percebe que tem estados que permitem 70% do seu valor ser consignado. Não sei se você sabia, ou quem está acompanhando a gente aqui, sabia que poderia ter isso. Então, isso também traz uma dificuldade muito grande, porque uma vez que a gente, porventura, aprove uma margem de consignado nesse relatório, a lei maior vai ser a lei federal, e isso vai ser de efeito cascata nos estados. E aí, meu amigo, a briga é de foice e de gente grande.
né? Porque o sistema financeiro, hora nenhuma, quer deixar de poder emprestar 70 num estado e passar a emprestar 35. Isso para a produtividade desse capitalismo é completamente impensável, né? Então é outro ponto que cabe muita discussão, talvez um dos pontos que são mais debatidos por conta disso. Se fosse uma coisa já que tivesse em todos os estados, aí beleza, a gente só manteria o como é hoje. Mas como tem muito lugar aí que trabalha de forma diferente, a gente também esbarrou em muitas situações que poderiam ser colocadas aí por alguns colegas que vão ser procurados, ou já foram certamente, para que isso não aconteça. Então, talvez esse ponto também, a gente está vendo aí, na verdade, nesse momento de pandemia, tem um projeto, até é coisa nova aqui que eu estava estudando, mas já proposta de passar para 40% consignado, veja bem. Sob a alegação de ser um crédito mais barato, é óbvio, né? O consignado te dá uma possibilidade de um juros muito diferente do que o crédito. Afinal, a segurança que você tem, né, nesse crédito, no cumprimento dessa responsabilidade, é muito maior. Eu entendo isso também, por isso não condeno de jeito nenhum o crédito. Acho que ele é extremamente importante. Mas, se a gente já está falando, inclusive, situações em aumentar o valor do consignado, por que não a gente também pensar que, se o nosso presidente acatar o pedido da comissão especial, a gente também não fale desse assunto nesse momento e possa ter um relatório onde faça com que a gente de fato trate. Apesar de que esse é o assunto delicado, porque é justamente esses consignados de forma monstruosa, que às vezes em alguns estados é admitido, que faz com que seus cidadãos entre no superendividamento. Então, assim, é uma discussão que ela permite aí abrir várias janelinhas aí de interpretação, mas é o que eu falei, a gente precisa avançar, não tem jeito de querer agradar todo mundo, mas eu tenho feito, né, uma análise com muita responsabilidade para, com certeza, a nossa definição, eu olhar e falar, poxa, isso aqui vai atender a grande maioria das pessoas, a população vai entender muito esse projeto, e pode ter um ou outro aí que, talvez por interesse pessoal, né, ou de mercado, possa não gostar. Mas a população que precisa, ela realmente vai estar assistida por esse projeto. Então, o trabalho agora é de convencimento mesmo, não só da mesa, mas, sobretudo, dos nossos colegas. Se o senhor me permite só explorar um pouco mais o seu conhecimento, a sua responsabilidade sobre a matéria, tem aqui alguns pontos aí que a gente pode tratar diretamente. Mas nessa alteração do substitutivo que o senhor colocou na última versão, tem um termo específico lá que causou bastante atrito, tanto de interpretação quanto de visão de mundo em relação à aplicabilidade dele, que é a ideia de mínimo existencial. Para algumas pessoas, para alguns grupos, isso garante ali uma subjetividade da aplicação e vai ter uma abrangência muito grande para decisões arbitrárias do judiciário. O que você tem a dizer especificamente sobre esse ponto? Do mínimo existencial. Qual que é a ideia dele, partindo do relator? O que o relator pensa a partir disso? Bom, eu acho que a ideia, para quem ouve, mínimo existencial, é que a pessoa tem que ter o mínimo para dar conta das suas responsabilidades de sobrevivência, de dignidade, né, na sua vida. Esse tema, ele criou essa discussão de interpretação, quando a gente se fala muito em segurança jurídica, o que vai ser, o que não vai ser. Então, esse ponto específico, a gente propôs que ele tenha, após a aprovação da lei, uma regulamentação específica justamente para criar os critérios perfeitos, né, sobre o que é e o que não é. Para evitar, óbvio, ninguém aqui também quer criar problema para interpretações. A gente sabe que a justiça tem que estar clara, tem que servir para todo mundo e ela tem que ser cada vez mais objetiva. Não pode ter um achar que é uma coisa, o outro acha que é uma coisa completamente diferente, justamente pelo termo, que não é colocado de forma tão precisa. Então, necessitará, sim, uma regulamentação para que isso fique bastante claro. Mas, mínimo existencial, cabe muito bom senso, né? Não tem jeito de você emprestar 90% do que ganha e falar que a pessoa vai viver com 10%. Esse não é o mínimo existencial, no meu ponto de vista, né? Até porque a grande preocupação, quando se criou a questão do consignado, de ter os 30% consignado, era garantir que os 70% não fosse de forma tão voraz atacado e as pessoas pudessem dar conta dos seus compromissos do dia a dia da vida, né?
né, pagar sua conta de luz, pagar sua conta de água, ter a condição de se alimentar, né, de fazer o supermercado, enfim, eu vejo que isso é. Agora, o pessoal fala, poxa, às vezes o mínimo existencial para você não é o mesmo para o outro. De fato não é. Justamente que isso tudo está atrelado com o valor que ela recebe aí por mês, o quanto ela tem de rendimento. Então, ele está justamente atrelado. Mas, tratando desse ponto, eu te falo aqui que isso merecerá uma regulamentação para que, de forma muito precisa, a gente consiga dar clareza para eventual problema jurídico, enfim. Eu acredito que o próprio executivo possa fazer isso, né? Não tem que ter outro projeto para regulamentar isso, não. Isso é uma regulamentação muito mais simples. A envergadura do projeto é muito maior. Isso é um detalhe que é melhor tratar posteriormente do que ter que mudar alguma coisa no projeto para querer explicar isso dentro do projeto, né? Então, cabe muito bom senso também. Porque tem quem não queira que o projeto avance e também toda hora fica criando um porém aí no meio, né? Então, a gente também tem que tirar isso de lado para não ter picuinha, vamos dizer assim. Aqui em Minas Gerais nós falamos isso, não ter picuinha, a pessoa querer ficar toda hora achando um negocinho ali, porque, de fato, qualquer projeto, se você deixar aberto para ficar todo mundo dando opinião, e se você for mudar sempre, ele vai ser discutido eternamente, porque, eu volto a dizer, a gente vai ter que chegar o mais próximo do que a maioria das pessoas pensam. Tem pessoas que vão ser contra o projeto de qualquer jeito, tem pessoa que quer um projeto muito mais duro, e a gente está no meio justamente fazendo o nosso papel de equilíbrio, aí, o nosso papel de equalizar, né, de chamar os dois lados, de falar, gente, precisamos conversar, isso aqui você tem a ver, você tem a ver também, mas eu preciso mandar isso aqui, o interesse é da população, e é ela que a gente está lá para defender, né? Então, eu penso que esse tema aí, a gente consegue facilmente dar uma clareza nele, mas vamos aprovar o projeto primeiro. Você citou lá no início que existia uma margem de negociação possível para votar o projeto aí durante esse período de pandemia. Qual seria essa margem? O que a gente pode esperar de novidades aí na próxima edição do texto? Está passando pela sua cabeça? Olha, a gente deu todos os sinais, né, entrando em contato com o presidente, a Mariana, que é a presidente nossa da comissão especial, é uma deputada super aguerrida, ela é jovem, ela é super capaz e muito bem relacionada lá na Câmara. Então, a gente assumiu isso aí juntos. É óbvio, né, que esse momento as coisas ficam um pouco mais travadas, é um projeto de maior envergadura, que muitas pessoas ficam relutantes, mas eu não sei de passar prazos. A gente começou a movimentar isso de forma mais contundente semana passada, inclusive com um documento que a Mariana protocolou na mesa. Então, a gente vai dando sinais aqui regimentais e conversando com as lideranças dos nossos partidos, conversando com os nossos colegas, para a gente tentar, né, o quanto antes. Eu estou de cima. Essa semana foi importante para ter alguns desdobramentos. Semana que vem, quero estar em contato com a Mariana de novo para saber se ela já recebeu. A gente dá um prazinho também para a mesa poder responder, né? A gente não tem gente também cobrar aqui do dia para a noite só porque a gente quer a coisa antes. Tem muita coisa, muita matéria importante também de outros colegas que são apresentados e que a gente tem que dar um intervalo mínimo aí para que a mesa aprecie. Mas acho que semana que vem talvez a gente possa ter alguma resposta, ou boa ou ruim, vamos esperar que seja boa, para tentar avançar nessa matéria. Esse foi mais um Ordem do Dia. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com sua rede de amigos e continue acompanhando nossas produções. Lembramos que todos os canais da Meta Política estão abertos para receber críticas e sugestões sobre o podcast e também para tirar dúvidas dos ouvintes. As lives promovidas pela Meta Política com parlamentares normalmente são transmitidas pelo Instagram. Siga nossas páginas para não perder nada. Nosso endereço no Instagram, no Twitter e no Facebook é Meta Política BR. Mais uma vez, obrigada pela audiência e até a próxima. Com os meus agradecimentos, está encerrada a sessão.